que são doenças autoimunes? Nem toda doença psicossomática é autoimune, mas toda doença autoimune é psicossomática. Existe um desequilíbrio do sistema imunológico que altera sua função de defesa, sendo que os anticorpos atacam o próprio organismo e, consequentemente, provoca inflamações que podem atingir vários órgãos. Doença autoimune. Há diversos tipos diferentes de doença autoimune que pode afetar órgãos e sistemas diferentes do corpo. Há quase 80 tipos diferentes de desordens autoimunes. Artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla. Esclerose múltipla é aquela doença da Cláudia Rodrigues, aquela que era a faxineira, como que é? Diarista. Colite retroulcerativa, diabetes tipo 1, a púrpura, o vitiligo, a psoríase, a síndrome seca ou de Jorey, que é a diminuição das lágrimas, a fibromialgia, vitiligo. Tem muitas doenças autoimunes. Vou falar outras que eu separei. Lúpus, esclerodermia, citopenias autoimunes, síndrome de Gold-Pasteur, tem um monte que eu não sei o que é não, só estou separando. A cirrose, a hepatite crônica ativa, a síndrome de Barré, uveíte, fibrose pulmonar, artrite reumatoide juvenil, síndrome de Jorey, diabetes, psoríase, doença de Graves, doença de Hashimoto, tireoide de Hashimoto, esclerose múltipla, colite retroulcerativa, doença de Crohn e miastenia graves. Eu não sei se vocês estão sabendo o que está acontecendo com o Felipe Neto. Felipe Neto é um youtuber que tem 35 milhões de seguidores no YouTube. E ele eu seguia ele há 10 anos atrás, ele criou o Parafernália, depois ele vendeu o Parafernália, e o canal de YouTube dele era para classe de jovens e adultos. E aí o YouTube deixou de monetizar, fez uma mudança aí uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, e ele saiu e começou a falar só para crianças e adolescentes, porque ele viu que atingia mais o público. E o Felipe Neto, ele tem doença de Crohn, ele tem essa doença autoimune, doença de Crohn, além de depressão, que ele já declarou que ele tem depressão. E ele agora está se tornando vegano. Tem uma semana que ele está se tornando vegano. O Felipe Neto está se tornando vegano. E ele falou que ele quer que todos os frigoríficos agora fechem. E o doença de Crohn, vamos entender o contexto? Você não pode comer muita carne, porque faz mal. A doença de Crohn faz mal você comer muita carne. Até que ponto o Felipe Neto está preocupado com as pessoas ou ele está revoltado que ele não pode comer mais carne? Isso está viralizado, está na internet, vocês podem procurar que vocês vão achar. E aí ele está falando que vai desempregar muita gente, que ele perdeu um contrato lá com o negócio de carne, que ele não come mais carne, mas ele tem uma doença autoimune, doença de Crohn. E aí a gente tem que entender. Isso aí, ó, é a psoríase, a colite, a artrite reumatoide, a úlcera de perna e a acne. Doenças psicossomáticas, alguns tipos de doenças psicossomáticas.